talvez você precise mudar o que você faz, talvez você precise mudar a forma como você faz, mas entenda, qual é o resultado máximo possível que você pode extrair do que você está fazendo, da forma como você está fazendo. Quanto tempo você consegue continuar ganhando o que você ganha? Quanto tempo você consegue esperar? Quanto tempo você consegue suportar? Ao mesmo tempo, quanto tempo você vai ter que suportar? Porque se eu sou muito empático com você, talvez eu esteja evitando um confronto e eu não vou resolver aquela situação. Eu não peço dinheiro pra minha mãe, mas peço pro meu pai. Peraí, gente, a vida é justa, ela não é trouxa, não tem por que antecipar resultado de ninguém. Vai sempre ser um resultado equivalente. Tudo que você colocar na mesa vai exigir de você uma decisão. Fala, divergentes! Sejam todos bem-vindos. Estamos no mês do confronto e nós estamos falando muito o que é o confronto, qual que é a diferença do confronto. Confronto não é briga, né? Por que você precisa enfrentar, precisa confrontar as situações, as pessoas, os padrões, para que você saia do conflito, não viva preso aí dentro do conflito, né? Porque a gente sabe que o confrontar pode doer, mas ele vai te libertar do conflito. E hoje eu estou aqui com o Elton Euler para que a gente possa tirar as dúvidas, falar muito sobre o confronto nos padrões das pessoas. Muito obrigado você estar aqui comigo, que honra, né? Faz tempo que a gente não estava aqui junto, então... Tem um tempinho, né? Faz um tempinho, então muito obrigado e vamos falar sobre isso. Então você fez um encontro com o Ramon, que nós abrimos o mês do confronto, que foi muito bom, foi muito legal, e ali você trouxe algumas situações, pediu para que eles enviassem algumas dúvidas, então eu compilei as maiores dúvidas e trouxe aqui para a gente fazer esse bate-papo, para tirar as dúvidas de verdade que eles trouxeram aqui. Muito obrigada. Muito bom, e é legal esse compilado, porque muitas vezes a dúvida não surge durante o encontro, né? Às vezes a pessoa está assistindo na hora, assistindo depois, e a dúvida vem quando está tomando banho, quando está dirigindo, ou quando vai colocar em prática, né? Exatamente. E aí, já falando de colocar em prática, trouxeram, né? Os aliados anfitriões trouxeram muitas dúvidas, justamente disso, né? Quando as coisas apertam, eu desisto. Repito isso desde a infância. Já abri mão de muitos sonhos porque ficaram difíceis. Porque é tão difícil perceber que um padrão não é quem eu sou, mas sim um hábito repetido. Então é aquela coisa de estar... já vivo há tanto tempo com esse padrão, como eu aceito, eu não aceito, é um hábito. Como que na prática as pessoas podem resolver isso daqui? Como que eu confronto isso? Acho que a gente tem que evitar as histórias que a gente conta sobre os nossos problemas, né? Uhum. E será que isso? Será que aquilo? Apareceu um padrão? Tem que quebrar. Como é que eu quebro um padrão? Me colocando diante de uma situação, obviamente com motivo e objetivo, e tentando me comportar de forma diferente. Entendendo que todo padrão tem aquelas 3 camadas pelas quais nós vamos passar quando nós formos quebrarmos. Da primeira vez a gente vê, mas não faz. Da segunda vez, ou na segunda camada, a gente faz, mas faz com dificuldade. Ou o contrário, apesar da dificuldade, a gente faz. E na terceira camada, a gente faz com facilidade. Ponto. Mas é que eu tenho esse padrão há tanto tempo, é um hábito... Não importa, é um padrão ruim, entendeu? Que tem que ser quebrado. Senão a gente gasta tempo criando mais camadas nessa cebola ou nesse repolho, ao invés de descascar e pronto. Então nós falamos que... Até peguei minha anotação aqui. Nós trouxemos que o confronto, ele tem momentos diferentes. Em época da vida você está confrontando uma coisa, em outra época você está confrontando outra coisa. A depender de quem você se tornou, de quem você quer se tornar, do que você está vivendo, do que você está enfrentando, como você está enfrentando, com quem você está enfrentando e pronto. Nesse confronto, nós vamos confrontar pessoas. A gente está falando sobre inteligência relacional, sobre liberdade relacional para evitar a dependência emocional e a falta de permissão. Obviamente, a gente vai confrontar padrões. Assim como a gente confronta pessoas, a gente confronta padrões. Quando a gente cresce, a gente descobre novos padrões. Por que que a gente descobre novos padrões? Porque quando você era pequeno, aquele novo padrão não te prejudicava, porque você não se colocava em alguns ambientes, algumas situações, e você vai crescendo, descobrir um novo padrão, quebra e pronto, sem contar muita história. Depois nós temos o confronto de realidade e o confronto de situações. Obviamente, quando eu vou quebrar um padrão, eu tenho uma situação que envolve pessoas. O próprio protocolo de combate ao medo já traz alguém, porque você carrega uma mentira, uma ex-verdade ou uma meia-verdade, que alguém
te passou. Então Sim. tem sempre alguém nessa condução. Estou confrontando uma situação em que eu preciso quebrar um padrão e eu aprendi esse padrão com alguém, ou eu desenvolvi esse padrão para punir alguém, para prender alguém, para me proteger de alguém, ponto. A gente vai entendendo. Esse é um padrão que eu tenho que quebrar. Preciso confrontar esse padrão na situação que eu vou viver com a pessoa com quem eu estiver vivendo aquilo. E aí, por muitas vezes, as pessoas se distraem, trazendo essa questão da infância, é um hábito, e não olha de fato o que precisa ser feito e vai lá e confrontar para quebrar o padrão, né, Elton? É aquele probleminha de misturar os conceitos. Uhum. Sempre vai ficar parecendo que eu estou querendo puxar a sardinha para a teoria da permissão, talvez possa parecer que eu sou um mentor muito, sei lá, dominador ou qualquer coisa do tipo. É que a gente sabe que funciona. E tem aquela coisa, peraí, eu preciso que o método seja aplicado do começo ao fim para a gente entender o que faltou quando o resultado não vier. Uhum. Porque a pessoa que chega aqui dizendo, eu já fiz de tudo, ele fala, fez de tudo, inclusive de tudo que não precisava fazer. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que eu usava quando eu dava aula de comunicação. Estou tomando um chazinho aqui, estou sempre tomando um chá, e esse chá está quente. Aí eu te pergunto, dá para fazer chá no micro-ondas? Responde aqui no chat, você que gosta de chá. Dá para fazer chá no micro-ondas? Sim. Uai, Cida, mas uma vez eu peguei o micro-ondas, eu coloquei a caneca, liguei o micro-ondas por 5 minutos, depois eu tirei a caneca estava muito quente. Aí eu coloquei a água e não deu para fazer o chá. Entende? A gente pegou o erro. Uhum. Não, Elton, eu peguei aqui o micro-ondas e tem 5 horas que a caneca tá lá dentro, eu coloquei a água, mas faltou dar o play. Uhum. Então, quando a gente fala faça o feijão com arroz, é para a gente simplesmente aplicar aquilo que a gente aprendeu. Uhum. Não é para forçar a barra ou coisa do tipo. Nós tivemos semana passada um senhor no Refúgio dos Otimistas que falou que pela primeira vez na vida ele teve um confronto sem ataque, sem gritaria, sem bater na mesa, e ele reverteu um contrato que ele estava perdendo, um contrato de R$100 mil. Me fugiu o nome dele, acho que é seu Cláudio. Uhum. Ele é um senhor de 53 anos, ele é dono da Aconchego Baby. Depois sigam ele no Instagram, é Aconchego Baby SP, alguma coisa assim. E, poxa, ele simplesmente pegou aquilo. Ele entendeu que o confronto tem o tempo de absorção. Ele está trazendo algo novo, o outro precisa de um tempo para absorver Sim. aquilo. Depois é que o outro vai conseguir reagir. Obviamente, muitas vezes a reação do outro traz algo de novo para você. Você vai precisar do seu tempo de absorção e o seu tempo de reação. Poxa, se a pessoa só aplicar isso, já tem um grande ganho na jornada. E aí você, por exemplo, eu tenho uma outra dúvida aqui, que daí, de novo, se você olhar para o feijão e arroz, para os protocolos, a gente já resolve isso, né? Como diferenciar confronto de afastamento para não perder as pessoas, mas também não me perder nelas? Gente, a gente está aqui para combater a dependência emocional. Uhum. Fique com as pessoas que compensarem. Aí, como é que eu vou confrontar a Cida sem perder a Cida? Perder é uma possibilidade. Uhum. Porque todo confronto estabelece um limite. E se você tiver medo de estabelecer limites e afastar as pessoas que te amam, as pessoas que você ama, tem alguma confusão de amor aí. Eu costumo dizer que limite não afasta quem te ama. Afasta quem te usa, quem te explora e quem te engana. Eu impus um limite, por causa disso a Cida não quer mais falar comigo, peraí, eu também aprendi a respeitar. Exato. Eu aprendi a respeitar. Então, pode ser que essa nova condição que você está trazendo, e ela precisa ser justificada, e toda justificativa aqui na Aliança Divergente, ela vem com motivo e objetivo. Se eu estou confrontando você, Cida, diante de uma situação, por causa de um padrão e de uma realidade que nós estamos vivendo, eu tenho que ter um motivo. E eu tenho que ter um objetivo. Essa reação pode ser positiva ou pode ser negativa. Assim como essa relação pode ser benéfica, como pode ser maléfica. Uhum. Não é porque alguém te fez bem em uma época que essa pessoa vai fazer bem a vida toda.
E quando a gente fala do confronto, ressaltando, reforçando que não é a briga, né? Então tem que ter um motivo e objetivo claro. Aqui na empresa a gente fala muito que a gente não evita o confronto. Exato. Né? É um valor nosso, né? Exato. Então, assim, e o que a gente quer dizer com isso? Que até o termo empatia, ele é um termo perigoso, né? Porque se eu sou muito empático com você, talvez eu esteja evitando um confronto e eu não vou resolver aquela situação. Sim. Porque eu não quero... mas eu estou entendendo a situação do Elton, mas, poxa, eu estou me colocando no lugar do Elton, mas aí quando eu penso enquanto empresa, ou enquanto trabalho, enquanto um resultado que eu preciso entregar, eu também estou evitando um confronto ali, né? Então, até o termo empatia eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque talvez... essa empatia não vai me levar onde eu preciso estar, né? E quando a gente vem na linha do motivo e objetivo, arque com as suas decisões, pô. Decidiu não mexer naquilo. Decidiu tolerar, não reclama. Não reclame daquilo que você suporta, não reclame daquilo que você tolera, não reclame daquilo que você não impõe, não reclame daquilo que você não avisa, não reclame daquilo que você não exige. Então nós falamos sobre confronto de pessoas ou confronto com pessoas. Obviamente, todo confronto com pessoas também tem um confronto de realidade. Também tem um confronto de padrão, tem um confronto em uma situação ou por causa de uma situação. E aí hoje eu queria colocar a luz um pouquinho no confronto de realidade. Tá. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de encarar a realidade que elas têm que mudar. Aí a pessoa me pergunta, poxa, Elton, mas como é que eu vou enriquecer sendo CLT? Não vai enriquecer sendo CLT. São raros os casos das pessoas que enriquecem sendo CLT, exceto CEOs, grandes diretores ou coisas do tipo. São pessoas que optaram por trabalhar em um grande cargo, receber um salário gordo com bônus magnífico, fazer uma entrega maravilhosa. Mas, no geral, poxa, o CLT pode ser uma etapa da vida. Sim. E aí eu sempre costumo trazer a fórmula, eu vou trazer a sigla e vocês anotem aí, RMPF, que é o resultado máximo possível pela forma. A forma que você está fazendo algo vai trazer um resultado máximo possível. A depender de como você estiver fazendo, você vai bater no teto, não só no seu teto, você vai bater no teto daquela realidade. Se você vende a sua hora, você tem 24 horas para vender, mas você tem o seu tempo de descanso, o seu tempo de deslocamento, você tem outras coisas. Para ganhar mais, você vai ter que mudar a forma. Vai ter que fazer outra coisa ou vai ter que fazer de outro jeito. Então, você já foi enfermeira. Uma enfermeira que trabalha na rede pública ganha X por hora, que trabalha na rede privada ganha X por hora, que trabalha em casa ganha X por hora, que oferece um tipo de consultoria ganha X por hora e vai mudando a forma. E aí vale você entender duas coisas quando a gente fala de confronto de realidade. A primeira, quanto tempo você suporta ficar nessa realidade? Total. Porque às vezes a pessoa reclama, meu marido, meu emprego, meu isso, tá, mas quanto tempo você ainda consegue ficar aí? E quando alguém estiver te questionando ou trazendo um confronto para você, avalie. É como se você estivesse levantando um critério que precisa estar na mesa. Pera, mas quanto tempo você ainda consegue suportar isso? E isso me lembra, você falou, né, de ser enfermeira. Eu fiquei, durante alguns anos, tentando ter uma ideia genial do que eu ia fazer para sair da área da saúde, que era a única coisa que eu sabia fazer até então. E, tipo, o que será que eu vou fazer para ter uma ideia? Eu acho que isso é um lugar legal. Eu estava confrontando aquela situação, mas ainda assim, eu não posso simplesmente abandonar tudo isso daqui, porque é o que está me dando o sustento aqui. Aí a gente traz a outra análise do resultado máximo possível pela forma para trazer um confronto de realidade. E não adianta só eu perguntar quanto tempo você ainda consegue ficar nesse lugar. Às vezes a pessoa está cansada, ela vira e fala, não consigo ficar mais nem um dia aqui, um desespero ou coisa do tipo. Então, se eu tenho uma análise de quanto tempo você ainda consegue ficar nesse lugar, eu também tenho que analisar o outro lado agora, que é quanto tempo você ainda precisa ficar nesse lugar. Porque muitas vezes você diz, tá, eu preciso ficar aqui 5 anos, mas eu só dou conta de ficar aqui 2 anos. Você tem um problema. Tem um problema, você vai ter que achar uma condição para sair daí mais rápido, para não precisar ficar nessa situação.
Exatamente. Aí foi quando eu fui atrás de fazer curso de bolo, curso de panificação, um monte de coisa, e ainda não estava dando certo. Trabalhando, não estava dando Mas certo. perceba que você já mudou a forma. Total. Você ampliou a forma. Total. Porque eu ia assim, vamos experimentar isso e ver o que dá certo. Eu lembro que já nos últimos anos, e de novo, não foi do dia para noite que esteve nesse lugar. Quanto tempo eu aguento, mas quanto tempo ainda preciso ficar. Uhum. E aí eu comecei a culpar o sistema, o governo, nada muda. Eu tô, entre aspas, me prostituindo aqui, né? Porque na saúde é quadradinho, saúde pública, você não tem voz. E aí quando eu falei, opa, peraí, não é esse o problema sou eu, porque eu não me encaixo mais aqui. Então, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, total. E quando eu percebi isso, quando eu estava em um lugar, e aí surgiu a oportunidade para ir para um outro, que eu achei que fosse melhor, e que o meu problema era aquele lugar, e por conta de R$1.000 a menos, eu fiquei presa, Elton. Eu não podia ir, R$1.000. E quando eu parei naquele momento para olhar, eu falei, poxa, R$1.000. Eu estou infeliz, eu estou presa no lugar por conta de R$1.000, mas que naquela ocasião faria muita falta. E eu fiquei ali ainda alguns meses, eu falei, não, eu preciso pensar o que eu tenho que fazer para ganhar R$1.000 para que eu possa sair deste lugar, porque até então eu achava que o problema era o lugar, mas não era, né? O problema não era o lugar, eu não me encaixava mais, eu estava confrontando tudo isso e buscando uma alternativa. E tem algumas coisas interessantes aí. Você falou, aquilo em um momento deixou de fazer sentido, mas em um momento, poxa, além de fazer sentido, talvez em um momento anterior tenha até te seduzido. Total. Né? Às vezes a gente olha hoje e fala, eu vou sair de casa por causa de 50 mil, você fala, peraí, você falou 50 mil, irmão. Né? Eu vou sair de casa por causa de R$1.000, peraí, em algum momento da sua vida isso representava 50% que você ganhava. Total. Né? Então, nós trouxemos desde o primeiro dia, o momento ele vai exigir o confronto, ele vai direcionar o confronto. E a gente tem que dar conta de saber desapegar. Isso aqui fez sentido para mim naquela época. Tem que fazer sentido hoje. E para mim, isso é em todas as áreas da vida. Por exemplo, eu gosto muito do Renato. Nós somos amigos além de sócios. Gosto muito da Jaque, confio muito na Jaque, admiro muito a Jaque, somos amigos além de sócios. Mas hoje, eles fazem sentido para mim. Talvez até mais do que fizeram lá atrás. E eu me esforço para fazer sentido para eles, porque se não fizer mais sentido, não vai fazer mais sentido. Exato. Então, quando você traz aí o momento, evidencia tudo isso. E aí quando você diz, poxa, eu me questionei, o que eu preciso fazer? Gente, nós temos o plano perfeito. O plano, ele organiza, ele materializa e ele prioriza as nossas vontades, carregando as nossas decisões. E quando você tem uma vontade nova, você busca uma pré-queda. Por quê? Você queria algo em uma época da sua vida e hoje você não quer mais. Você se realizava com algo em uma época da sua vida, agora você não se realiza mais. Você desejou algo novo, algo que talvez você queira, mas não possa. Ganhar R$1.000 a mais muda muita coisa para muita gente. Porque muitas vezes ganhar R$1.000 a mais mostra para você que você tem potencial. Mostra para você que você não é mais aquela pessoa. Mostra para você que você não vai mais ficar ali. E aí, não dá pra gente ficar naquela ladainha do começo, mas espera aí, eu vou perder as pessoas? Vai. Exato. Quando a gente muda, quando eu digo tudo muda, quando alguma coisa muda, mas tudo mesmo. Não quer dizer que a gente feche a porta para as pessoas. Não quer dizer que a gente não se lembre das pessoas, que a gente não se importe com as pessoas, mas é que a rotina muda. Os ambientes mudam, as conversas mudam, as prioridades mudam. Então, gente, pare de insistir no passado na expectativa de que o futuro seja diferente. Tem muita coisa que o melhor lugar para ela é na memória. Tem alguma coisa que você gostava? Um cachorro-quente, um açaí? Eu tenho uma experiência que... Hoje eu dou risada, né? Mas assim, lá na adolescência e infância a gente frequentava um clube. E aí, aquele clube era tudo que a gente tinha de uau, né? Meu pai foi praticamente um sócio fundador, a gente ia a pé para o clube, era a única opção de lazer. Enfim, a gente viveu muita coisa boa ali naquele clube. Passaram todos esses anos e aí o irmão do Márcio resolveu fazer um aniversário nesse clube. E aí eu falei assim,
acho que não tem nada a ver eu voltar desse lugar, deixa eu ficar com aquela memória boa que eu tinha lá atrás. E o Márcio insistiu. Vamos, aniversário do meu irmão. Eu falei, não sei. Ai, Elton. Estragou a memória. Estragou, né? Estragou. Por que eu tive que voltar lá? Por um lado, não sei se vai ser politicamente correto que eu vou falar, mas tá bom. Estamos em casa, senhoras e senhores. Por um lado foi bom, porque eu olhei algumas pessoas e eu falei, caraca, é isso. Ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu acreditei, ainda bem que eu lutei, ainda bem que eu não me conformei, ainda bem que eu confrontei. Porque quando eu olhei para algumas pessoas que eram da mesma idade, as mesmas amigas e até as inimigas, né? Adolescente, aquela coisa toda. Eu falei, eu tô bem pra caramba aqui, ó, quase um beijinho no ombro. E aqui, obviamente, você tem um confronto de realidade, a sua realidade mudou. Uhum. Gente, não adianta querer uma mudança sentido. Sem mudar ou se incomodando. Então, resultado máximo possível pela forma. Talvez você precise mudar o que você faz. Talvez você precise mudar a forma como você faz. Mas entenda, qual é o resultado máximo possível que você pode extrair do que você está fazendo, da forma como você está fazendo. Esse resultado máximo vai te dizer até onde você vai ficando aí. E aí você vai trazer o questionamento da realidade. Quanto tempo eu consigo ficar aqui? Quanto tempo você consegue continuar ganhando o que você ganha? Quanto tempo você consegue esperar? Quanto tempo você consegue suportar? Ao mesmo tempo, quanto tempo você vai ter que suportar? Tem muita mulher que chega aqui aliada, aí da noite pro dia acha que tomou o chá da princesa lá que vira abóbora na meia-noite, chega em casa e diz pro marido, se você não me der isso, eu tô fora. Desculpa, mas o outro lado, lembra, ele vai ter um tempo de absorção e um tempo de reação. Exatamente. Ele vai virar e vai dizer, mas espera aí, eu tenho que te dar isso, eu vou ter o que em troca? E você, né? Porque de repente ele vira e fala, meu anjo, se eu entregar tudo isso para uma mulher, ela não vai ser você. Uhum. Você acha que homem não faz conta? Homens, a sorte de muitos de vocês é que mulher não é boa fazendo conta, não. Muitas vezes elas não têm noção de que elas estão, de fato, suportando coisas que elas não deveriam suportar. Uhum. Obviamente, existe alguma equivalência inconsciente ali. Sim. Tem algum padrão que faz aquela mulher bonita, que tem uma carreira, uma mulher legal, ficar sozinha ou ficar com um cara banana. Vai chegar um momento que ela vai ter que confrontar um padrão. Esse padrão vai forçar uma pré-queda. E essa pré-queda vai forçar um comportamento inaceitável daquele cara, que vai ser a pergunta do inconsciente. Você disse que não queria mais. Olha que situação maravilhosa. E se ela ignorar a situação, mas mantiver aquele desejo, o problema vai aumentando e aumentando e aumentando, porque você decidiu confrontar a realidade. Pedir um confronto de realidade, a pré-queda vem em 24 horas. É isso. Pedir um confronto de realidade, a pré-queda vem em 24 horas para te dizer, até quando você suporta isso? Olha o teu corpo, peladão, peladona no espelho. Até quando você vai suportar esse corpo? Eu não gosto de academia. Beleza, amigão. Mas olha você peladão lá, porque a sua mulher te vê peladão, ainda te vê por outros ângulos, que fica mais feio ainda. E quando você se olha no espelho, peladão, você se arruma. E quando ela te vê com a barriga distendida, com a coluna assim, peladão. Poxa, peraí. Então, a pré-queda, ela vai trazer um confronto de realidade que em algum momento você desejou algo que exige aquele confronto. Sim. Quem é o funcionário que está reclamando que não é promovido? Eu conto essa história no palco. A Tabita, em uma semana de trabalho, quando a gente contratou ela lá no Corpo Explica, em uma semana de trabalho, ela entrou na minha sala e perguntou, o que eu faço para ser sócia? Uhum. Aí eu disse, não sei, mas gosto da pergunta. É a postura, né? A postura. Então, toda vez que você for ter um confronto, use essas duas escadas. Escada da postura. Qual está sendo a sua postura com aquele confronto? Porque talvez a sua vontade seja genuína, mas a sua postura não seja adequada. Talvez você esteja brigando, discutindo, achando que está confrontando, mas espera aí, sua postura está errada. Porque é uma postura de questionamento. Muitas vezes, quando você questionar o outro, de diversas formas, inclusive de forma explícita, ele vai dizer, eu não vou entregar isso. Uhum. Eu não tenho o mesmo sonho que você.
Eu não me importo com o seu sonho. Eu não vou me dedicar por esse sonho. Eu não vou abrir mão dos meus sonhos. Você foi lá confrontar, ele trouxe a verdade, Sim. ou ela trouxe a verdade. Com que postura você encara essa resposta? Uhum. E a gente tem que trazer a escada da maturidade e a escada da postura. A escada da maturidade, você está buscando afeto, reconhecimento, recompensa, sentido ou legado? A pessoa com quem você está tendo um confronto de padrão, de relação, de situação, essa pessoa está em qual degrau dessa escada? Porque de repente você está sacudindo seu sócio para vocês ganharem mais dinheiro, mas tudo que ele quer é afeto. Então observe qual é a sua postura, qual é a postura do outro. Em que degrau da escada você está e em que degrau da escada o outro está. E aí tem justamente uma pergunta que fala sobre isso. Meu marido insiste em manter combinados vencidos, me puxa para ciclos de ciúmes e acusações. Como confrontar sem cair na briga e manter o foco no futuro? Como confrontar o quê? Uhum. Esse exemplo aí foi perfeito. Você insiste em perguntas e o seu marido insiste em respostas. Cabe muita gente no Fusquinha do Márcio? Não. Se fosse uma Kombi, ia caber mais, né? Mas é um Fusca. Assuma a condição, a limitação e o potencial daquilo que está posto como uma realidade. Naquele carro cabem 5 pessoas. Se for uma Kombi, cabem, 15 pessoas. São realidades diferentes. Cuidado para você não ficar distorcendo a realidade, projetando um excesso de potencial. Ah, meu marido podia tanta coisa, mas na medida em que ele diz, eu não quero, ele limitou o potencial dele. Ah, Elton, o que é que eu vou fazer? Esse é um confronto de realidade. Quanto tempo você precisa ficar aí? E quanto tempo você suporta ficar aí? E aí vem um terceiro confronto da realidade que você tem que encarar quando for mudar a sua realidade. Porque tem a realidade que eu estou enfrentando e tem a realidade que eu vou enfrentar quando eu for mudar. Sim. Que é o famoso ruim com ele, pior sem ele. Por que é ruim com ele e é pior sem ele? Por que não tem uma opção boa? Porque ela não está sendo uma boa opção. Porque uma boa mulher não olha para um cara e diz ruim com ele, pior sem ele. Uma boa mulher diz, se não for você, vai ser outro. Um bom homem diz, se não for você, vai ser outro. Você sabe que eu já falei isso pro Márcio, né? Que agora não, né? Mas antes. Mas você tem que agradecer porque eu não fico no bar. Isso aqui, meu querido, se você ficasse, eu não estaria com você. Você não entendeu essa parte. É isso. E acabou, e pronto. Né? E aqui eu tô trazendo um outro aspecto, que confronto também. Eu fiz um Pense Comigo recente com Mariada, e ela trouxe que ela queria ganhar mais dinheiro, queria se tornar mentora, ir para o mundo do digital e não sei o que, tal, e não estava dando certo e não ganhava, e ela é funcionária pública, é policial, e não ia para frente, tudo isso, tal. Eu falei, tá bom, como que tá o seu plano? Como que você colocou isso? Eu não fiz meu plano. Então, é uma vontade de criança, né? Sim. Eu quero ser, mas eu não estou confrontando, eu não estou colocando em prática, eu não fiz nem a primeira ferramenta, que é um plano perfeito. Eu não olhei para este lugar e planejei isso. Então, eu só tenho uma vontade, eu não estou confrontando de fato, porque daí ele tinha medo escondido, tinha um monte de outras coisas, né? Eu nunca vou matar o sonho de ninguém. Eu acho que todo mundo tem direito de sonhar o que quiser. O sonho não tem a mínima obrigação de ser real, por isso que chama sonho. Mas a distância entre onde eu estou e o sonho que eu tenho, tem um percurso que eu preciso encarar. Então, será que você banca o progresso e o processo do sonho que você carrega? Porque permissão é um negócio maravilhoso, mas ele combina com noção. Total. Eu sei da minha permissão e tenho noção da minha limitação. Eu sei qual é o quadradinho que eu vou fazer drift com tranquilidade. Eu sei qual é o território que eu digo, não vou me meter nisso ainda. Ah, mas eu tenho permissão, mas também tenho noção. Em um dos áudios que nós trouxemos ali, nós dissemos que iríamos fazer bastante composição, né? Áudio encontro, para que de fato fosse um mês bem produtivo.
Eu trouxe os suavizadores do confronto. Foi ótimo. Pô, e o suavizador é o ainda. Poxa, eu falo inglês? Ainda não. Com a fluência necessária? Ainda não. Então, o que eu vou fazer? Vou arrebentar no português. Elton, mas quando que a gente vai? Nós vamos em algum momento. Ainda não. Então, é muito fácil chegar e dizer, se eu fizesse tal coisa, ou se eu tivesse tal coisa, eu teria. Sim, mas você não tem ainda. Estou castrando o seu sonho? Não. Estou confrontando a sua realidade. Muitas vezes a gente quer coisas pelas quais nós não somos vistos trabalhando por elas. Elton, mas o seu sonho grande é muito grande. Eu tenho potencial real para isso. Estamos tirando pessoas do câncer, da depressão, da ansiedade. Uau! Então vamos, Elton, vamos cadastrar vocês. Nem é assim, gente. Não é um prêmio best da vida. Tem chão. Tem um tempo, né? Tem tempo, então eu preciso ter um confronto de realidade que é me mover na minha realidade atual pela realidade que eu desejo. Não seja aquele aliado que muitas vezes o seu marido olha para você, a sua esposa olha para você e diz, é um sem noção. Ninguém vai dizer isso para um sonhador. Vai dizer isso para uma pessoa que fala do sonho e entrega um comportamento medíocre. Sim. Agora, o cara que chega e fala, eu vou ser milionário. É o cara que chega do trabalho, toma um banho, brinca com os filhos, põe as crianças para dormir e vai estudar. Vai fazer um curso novo, vai empreender 2, 3 horas por dia. Agora vai a pessoa vai errar e está se mexendo. A mulher dele vira e fala, eu só vejo ele tentando. Eu só vejo ele tentando. As pessoas te veem tentando? Acho que o ponto-chave do nosso encontro de hoje, para você passar a semana aplicando, compondo essa percepção dessa semana com o que nós trouxemos a semana passada, e obviamente não aplicar só essa semana na sua vida, aplicar ao longo da sua vida, é entender o resultado máximo possível pela forma. Isso vale para a combinação da sua carreira, com a cidade em que você mora, com a idade que você tem. Isso vale para o mercado que você atua, isso vale para a pessoa com a qual você é casado. Tem amigos meus que eu encontro hoje, olho e falo, putz, tinha tanto potencial, mas casou tão mal. Casou mal, dividiu, misturou o café com leite ali de um jeito ruim. E o que você falou é muito interessante. Observe do que você está se queixando. Olha a realidade. Peraí, o dinheiro não andou ainda. Eu até melhorei com meu marido, mas eu não peço dinheiro para minha mãe, mas peço para o meu pai. Peraí, gente, a vida é justa, ela não é trouxa, não. Não tem por que antecipar resultado de ninguém. Vai sempre ser um resultado equivalente. Tudo que você colocar na mesa vai exigir de você uma decisão. Sabe a história do o que eu faço com essa informação? Fala isso pro espelho. Tal coisa está acontecendo, meu marido, minha esposa, meu sócio. E o que você faz com essa informação agora? Não está gostando do que viu? Beleza, você precisa de um tempo para a absorção e você precisa de um tempo para a reação. E o tempo da reação, juntando o que nós trouxemos hoje com o que nós trouxemos na semana passada, o tempo de reação ele volta para aquela pergunta. Quanto tempo você tem para reagir? E quanto tempo você aguenta esperar para reagir? Então, o que é reagir? Reagir é decidir, gente. O que eu faço com essa informação? E a decisão, ela sempre vai andar perto da opção. Qual opção você tem? Nenhuma. Qual é a decisão? Criar alguma. Qual decisão você tem? A, B e C. Dessas, qual você escolhe? Nenhuma. Crie mais uma. Mas é que eu queria. Essa é a sua vontade, não é a sua realidade. Não ignore a sua realidade. Vamos fazer o básico bem feito, faca na caveira. Vamos ver o que dá para ser visto, tem que ser visto, como deve ser visto. Porque eu vou te falar, o resultado é consequência inevitável. O aliado Zezinho, que chega aqui, cru, pega o protocolozinho e pergunta, quem te ensinou a pensar assim? Tem alguém que pensa diferente de você? Ele lê a pergunta e anota a resposta. Tem gente que faz um protocolo tão bem feito que chega uma pergunta que ele vira e escreve lá no papel. Não sei. Cara, isso é muito genuíno. Sim. Bem, me disseram que na constelação meu dinheiro estava namorando com o meu pai, enquanto meu Deus estava sufocando a minha mãe, a minha sexualidade estava visitando o meu ex. Faço o que com essa informação agora, gente?
E não é sobre a técnica, é sobre o que você está fazendo com São aquela as aplicação. distrações, né? Distrações. É o caderno Mas da gratidão. uma vez a mulher jogou os búzios para mim, os búzios disseram. Cara, o quanto você vai aplicar isso? Se não, volta lá e joga de novo. Sabe, é honesto. Eu sempre falo, especialmente para você que está chegando aqui agora, que tudo bem a aliança divergente ficar por último. Crie um compromisso de implementar de forma íntegra e coerente na sua vida aquilo que você decidiu conhecer e aplicar. Ai, eu não quero abandonar a minha fé. Não abandone, aplique-a a 100%, que naquilo que não funcionar, ou naquilo que você descobrir que não era a responsabilidade de um ambiente de fé resolver, aí esse pedacinho você traz pra gente. Mas aí, pelo menos nesse pedacinho, tenha coragem de aplicar 100%. Sabe, eu não estou diminuindo a fé de ninguém, a técnica de ninguém. Não, Elton, mas é que eu gosto muito do que você fala e gosto muito de um exercício de visualização. Mas espera aí, eu também gosto de exercício de visualização, mas é que eu vivo de olho aberto. Não adianta você visualizar um monte de coisa e fechar os olhos quando você precisa ver o que tem no protocolo, o que tem no PDA. Vamos fazer o básico, gente, confronto de realidade. Qual é o resultado máximo possível pela forma? Onde você está tem um limite. Quanto tempo você consegue ficar aí? E quanto tempo você ainda precisa ficar aí? Quer seja o tempo que você precisar ficar aí, aproveite o máximo. Aproveite cada dia dentro dessa empresa que talvez você não queira mais. Aproveite cada dia dentro desse relacionamento que talvez você não queira mais. Se prepare para o próximo, constranja a vida, entregue mais, mas sustente as suas decisões. Porque quando você não decide, seus problemas decidem por você. É isso. Papo bom, né? Muito bom, uma delícia. Ficaria aqui, ó, um montão de tempo, mas muito obrigada, foi de verdade incrível. E até a próxima, uma ótima semana. Restinho de semana aí para vocês. E se você observar, tem muita coisa sobre a estrutura da teoria da permissão que a gente vem sempre repetindo. Motivo e objetivo, o plano, a decisão e a pré-queda. Então, vai aplicando que isso vai internalizando, isso vai trazendo para você segurança, vai trazendo para você consistência e vai fazer você não desistir, vai fazer você não desanimar, vai fazer você simplesmente sustentar aquilo que você precisa sustentar pelo tempo que você precisa sustentar. Existe o tempo necessário para a absorção até do que você está ouvindo aqui, mas tenha o tempo de reação. Não adianta você ser lento ou lenta para reagir e esperar que as coisas aconteçam com velocidade. As coisas vão acontecer no seu tempo. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela companhia e pela confiança e vai para a vida que ela é justa e só está te esperando. Tchau. Boa. Beijo.